Gente, bom dia. A gente vai resolver, né, esses exercícios que a gente tem aqui, tá? Vai falar um pouquinho para vocês sobre esse capítulo 7, né, de história, tá? Lembrando que tanto o nosso quiz como a nossa prova ao vivo vão cair os capítulos 6 e 7, né? Os dois capítulos do módulo 3, mas hoje eu venho corrigir esse capítulo 7, que é o capítulo que a gente não corrigiu ainda, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à correção do capítulo 6, o vídeo anterior tá falando aí sobre os Estados Europeus, né? Formação dos Estados Europeus, tá? Então vamos lá, dar seguimento. Como vocês sabem bem, né? O capítulo fala sobre o nascimento desse novo mundo e como a Espanha vai administrar esse novo mundo, principalmente a América Espanhola, né? Que a gente vai falar aqui. O próprio nome diz Espanha, então a gente vai falar da América Espanhola e não vai falar do Brasil, né? Não vai falar da colonização portuguesa. Aí a gente fala aí um pouco sobre esse nascimento, a gente já viu no outro capítulo como é que foi esse ímpeto da galera europeia para vir para cá. A gente fala aqui e nessas páginas seguintes, né, um pouco de como foi essa destruição desse povo. E aqui a gente, na página 308, a gente tem nossos primeiros exercícios, tá? Então vamos lá. O que surpreendeu os europeus quando eles chegaram ao continente? Então, você tem algumas surpresas aí. O livro aqui fala de duas dessas surpresas. A primeira delas é a diversidade cultural, né? A quantidade de espécies diferentes que existia, espécies de plantas diferentes. E a outra é o tamanho do império, né? Da cultura que a gente vai ter aqui, os astecas e outros povos também. Além disso, tinha a questão do ouro, né? Que os astecas já utilizavam e os europeus se acham fantástico aquilo, tá? Então, olha lá, qual foi a primeira impressão que os europeus tiveram dos nativos? Consideraram os nativos selvagens, né? Por não serem educados, entre aspas, como os europeus eram, eles começam a considerar esses nativos selvagens, tá? Questão 3. Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual o continente americano era chamado pelos europeus de Novo Mundo. Tá? Muito simples, gente, porque foi o continente que eles encontraram e era novidade, né? Como aqui essa questão C está falando. Eles eram considerados mais velhos porque conheciam mais civilizações, mais ou menos isso, mas para o europeu era essa ideia de ser novidade mesmo, tipo assim, o continente recém-descoberto, entendeu? Então vamos lá, oficialmente em 12 de outubro a Espanha comemora o seu Dia Nacional Dia da Festa Nacional, também conhecido como Dia de Hispanidade. Na verdade, o que se comemora é o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 1492. Um momento, descobrimento, aqui começa a desavença. A história que se aprende do lado de lá do Atlântico fala de viajantes e descobridores que chegaram ao Novo Mundo, capitaneados por um aventureiro que muitos espanhóis achavam ser patriota seu. Entretanto, a história que se ensina atualmente aqui na América é diferente, tá? Então, aqui assunto, texto acima se refere, né? Se refere ao ponto de vista sobre o descobrimento da América. Que existem pontos de vista diferentes, né? B. Explique a diferença entre o que o dia 12 de outubro representa na Espanha e na América. Na Espanha é isso aqui que a gente leu e na América a gente vê como invasores, né? Eles conquistaram, invadiram, destruíram grande parte do continente, da população do continente, etc. Ok? Então, ó, como foram os primeiros contatos entre espanhóis e astecas? Inicialmente, no primeiro momento, foram contatos amistosos. Só que depois os espanhóis queriam, né, tinham interesses nas coisas que os astecas tinham
Então isso gerou uma certa desavença depois, que vai gerar o extermínio desse povo asteca, tá? 6. A rapidez com que os espanhóis conquistaram o Império Azteca leva sempre a uma questão: como um punhado de europeus puderam enfrentar um império com milhões de habitantes? A resposta é complexa. A luta de Hernán Cortés tinha vários aliados. Entre esses aliados havia outros povos do México que não aceitavam o domínio azteca e acabaram por engrossar de forma significativa as fracas tropas de Cortés. Também o uso da arma de fogo dos cavalos representou um formidável aliado dos planos dos invasores. Porém, um aliado invisível seria o mais fundamental: as epidemias. O contato com os espanhóis expôs os astecas às novas formas de doença, para as quais não tinham defesa: a varíola, a gripe, o sarampo e várias outras, né? Peste bubônica. Essas doenças existiam há séculos na Europa e já faziam parte do cotidiano europeu. Na América, porém, era uma novidade e causaram epidemias que dizimaram milhões de nativos, totalmente despreparados para essa guerra bacteriológica. Os astecas acreditaram que seus deuses se opunham com as doenças, enfraquecendo ainda mais o ânimo da resistência. Ok, de acordo com o texto, quem eram os povos aliados dos espanhóis durante a conquista do Império Europeu, aliás, do Império Azteca? Eram os próprios inimigos do Império Azteca. As pessoas que o Império Azteca, os povos que o Império Azteca oprimia, né, eram esses que se aliaram aos espanhóis, tá? Além da ajuda de indígenas aliados, o que mais contribuiu para a destruição dos astecas? Tem a questão das armas de fogo, né? Tem a questão das doenças, tem a questão da religião. Isso é uma questão muito importante. O fato dos nativos acreditarem que os europeus eram deuses, né? Show. Ou que a doença que eles estavam passando era resposta a uma represália, a uma briga que os deuses estavam tendo com eles. Então, por isso, eles estavam sendo mortos pelos deuses a partir das doenças, porque estavam indo contra os espanhóis. C. Quais são as doenças citadas no texto? Você já contraiu alguma dessas? Como você já fez para se curar delas? Então, gripe, varíola, sarampo, né? Eu comentei com vocês que provavelmente vocês tomaram vacina para essas doenças. E são doenças que já estão erradicadas já tem algum tempo, ou já diminuíram algum tempo, né? O sarampo recentemente voltou, mas você tem muito dessas vacinas buscando a erradicação dessas doenças, tá? Então você vai ter aí o Império Inca, né? Como esse Império Inca vai ser conquistado. E com base no texto a seguir, responda as questões. No dia seguinte, os espanhóis ficaram esperando até que o sol começasse a declinar, quando então o chefe Inca fez sua entrada cerimonial, acompanhado por 6.000 guerreiros desarmados e carregado por 80 nobres de traje azul numa liteira folheada de prata e forrada com plumas de papagaio. Parado no centro da praça, ouviu impassível enquanto um padre e um intérprete faziam sua exposição sobre o cristianismo. Então Pizarro deu sinal. Dispararam-se os canhões e os espanhóis armados saltaram de seus esconderijos em torno da praça. Atahualpa foi capturado e seus guerreiros chocados com a perda do imperador e a fúria desesperada dos espanhóis, entraram em pânico. Após 2 horas de luta, 2.000 mortos, 2.000 jaziam mortos apenas na praça e outros milhares no campo diante da cidade. Tá? A que acontecimento o texto se refere? Se refere ao momento onde os espanhóis traem, né, o imperador Inca e capturam ele, e os homens dele morrem, né, e tentam lutar aí até a morte. Tá? De que modo os incas reagiram a atitudes que os espanhóis tomaram? Eles tentaram lutar, mas já era tarde, né? Muitos morreram. Tá? Complete o texto a seguir com as palavras abaixo. Para devolver a liberdade do imperador Atahualpa, Pizarro exigiu dos incas que entregassem aos espanhóis uma grande quantidade de
ouro, tá? E prata. No entanto, após o pagamento ser feito, Pizarro mudou de ideia, pois temia a possibilidade de uma rebelião inca. Assim, ele não cumpriu sua parte no acordo e lançou novas acusações contra Atahualpa, culpando-o de traição e executando-o em praça pública. Depois da morte do imperador, Pizarro e seus companheiros conquistaram a cidade de Cusco, cidade até hoje no Peru, tá? Que então era a capital do Império Inca. Em seguida foram em direção ao litoral, onde foi fundada a cidade de Lima, que passou a abrigar a sede do governo espanhol. Tá? Próxima. Observe o gráfico a seguir e com base nele responda as perguntas. População em milhões de pessoas, né? Nós temos aqui em 1530 uma população de 10 milhões de pessoas, tá? 30 anos depois, nós já temos 7,5 milhões e meio a menos de pessoas. E 30 anos depois, mais 1 milhão de pessoas morreram. Tá? Na época em que os espanhóis chegaram à América, qual era a população do Império Inca? Isso aqui só no Império Inca. Cerca de 10 milhões de pessoas, né? Aqui, ó, foi nesse momento que eles chegaram, tá? Qual era a população inca na época em que os espanhóis venceram Tupac Amaru, né? Era entre esse momento e esse momento, né? Acho que ele é 1570, 1500 e não lembro bem, mas era algo em torno disso aqui, tá? Com base no gráfico sobre a chegada dos europeus ao território inca, cite uma das consequências para a população. A redução, a morte, né? A vinda dos europeus foi devastadora, a população diminuiu aí mais de 80%, tá? Então, de assassinatos, tá, gente? Os incas resistiram militarmente por cerca de 40 anos contra a dominação espanhola. Explique como se deu essa resistência. Bom, essa resistência começou com revoltas, né? Começa a lutar contra mesmo. Tá aqui, ó, em 536, o exército inca rebelado contra os espanhóis fez um cerco a Cusco e outro em Lima para retomar o domínio dessas cidades, mas fracassou. Depois os nativos se organizaram e voltaram para a cidade de Vilcabamba, na Amazônia, onde resistiram até 1572, quando o último imperador inca, Tupac Amaru, foi derrotado e executado, colocando um fim no período de resistência. Tá? Então aqui, ó, seria 72, seria esse momento aqui do Tupac Amaru, né? Então seria algo em torno disso e disso. Tá? Continuamos, vamos lá. Vocês vão ter aí a questão da administração, e essa talvez seja a parte mais importante, né, da matéria, que a gente já conversou, questão da mita, da encomenda, tá? Pergunta nessa página aqui, gente, ó, qual é a diferença entre mita e encomenda? Mita, né, era um tipo de trabalho que já existia, onde os incas faziam trabalho para o imperador, tá? Durante meses. E a encomenda foi um tipo de trabalho novo, né? Onde os proprietários das regiões utilizavam o trabalho indígena, obrigando esses indígenas, né? esses nativos, a trabalhar para servir a coroa, para mandar tributos à coroa. Tá? Basicamente é isso. Vamos lá. Aí aqui a gente fala um pouco sobre a sociedade colonial, que a gente já viu, já conversou bastante, né? Ó, quais foram os 2 organismos responsáveis por administrar as colônias da Espanha na América? Explique a finalidade de cada um deles. Os 2 organismos são Casa de Contratação e Conselho das Índias, né? Aí tá falando, a Casa de Contratação cuidava do controle do comércio e arrecadava impostos. Já o Conselho das Índias criava as leis, nomeava chefe e era encarregado dos órgãos políticos e administrativos lá, tá bom?
Então, complete o diagrama com os termos correspondentes. Membros da oligarquias regionais, tá? Que se formavam na América, que participavam dos cabildos. Corregedores. São esses, tá, gente? Corregedores. Vocês veem aqui o que está sendo pedido, volta lá no material e procura, né? Ó, B. Membros da audiência. Cadê? Ouvidores, tá vendo? Representante do rei espanhol que governava por período determinado. Cadê? Vice-rei, né? Talvez seja mais fácil por causa aqui do hífen. D. Instituições com fundações similares às câmaras municipais responsáveis pelas questões locais e cotidianas, segurança, abastecimento, obras públicas e justiça. Seriam os cabildos. Ó. E, por último, órgão formado por instituições encarregadas de aplicação da justiça e da organização administrativa. A audiência, tá? Qual era a responsabilidade da audiência com o vice-rei? A audiência tinha a responsabilidade de fiscalizar as ações do vice-rei e limitar o poder dele quando necessário, tá? Então, a audiência era um órgão que ia limitar o poder do vice-rei, porque senão o vice-rei organizava aqui um levante e dominava uma parte da América Espanhola, né? E aí o rei lá na Espanha ia perder seu domínio, tá? Ó, 4. Complete a frase para explicar o que era o Pacto Colonial. Use palavras do quadro abaixo. O Pacto Colonial foi uma prática que determinava a exclusividade comercial, ó, entre a metrópole e a colônia. Metrópole e colônia. Ou seja, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole, estabelecendo assim um sistema de monopólio. Tá? É isso. Qual foi a importância da mineração para a colonização espanhola na América? Explique. Tá? Então, lógico, a importância da mineração, gente, a mineração era fundamental, porque a partir da mineração você extraía metais preciosos e uma das características que a gente já viu dessa questão da colônia e tudo é o metalismo, então a valorização do metal, tá? Então, a mineração estimulou mais a colonização, estimulou mais a exploração, enriqueceu mais a metrópole, ok? Então, a mineração foi fundamental. Explique o que era encomienda. Aí tem uma explicação aqui. Isso é um tipo de trabalho, né, onde uma pessoa era responsável por uma região, explorava um grupo daquela região para que esse grupo trabalhasse e o trabalho dali se extraía uma parte e pagava como tributo para a Espanha. Tá? Isso é a encomienda. Aí tem uma resposta aqui. Ó. A encomienda é uma instituição em que o rei encomendava a captura de indígenas a um intermediário, que era o encomendeiro, e a distribuía aos colonizadores que exigiam que os nativos prestassem serviço, geralmente na agricultura, em troca de alimentação, vestuário e educação cristã. Tá? Outra questão interessante, gente, é que a encomienda geralmente era uma prática voltada para a agricultura. Já a mita, normalmente, era uma prática voltada para a extração de metais preciosos. Então, a mita, normalmente, era mais agressiva e matava mais gente, né? Porque o trabalho era bem complicado. Localize no diagrama o nome de cada um dos 5 grupos sociais que existiam na América Espanhola no período da colonização. Então, o primeiro é chapetone, que está aqui, ó, chapetones. O segundo é crioulos, que está aqui, ó, crioulos no cantinho. O terceiro é mestiço, que está aqui no meio, ó, mestiço. Depois você tem nativos, que está aqui. E por último você tem os escravizados, que estão aqui. Tá bom? Continuando, hein? E a última página. Ó, acho que não é a última não, acho que ainda tem um pedacinho aqui. Ó. Aquele esquema de sempre do capítulo, ó. Já haviam diversos povos no continente americano quando os europeus chegaram.
Por essa razão, o termo descobrimento da América é inadequado. O correto é chamar esse acontecimento de contato entre europeus e nativos, né? São denominados conquista os acontecimentos imediatos à chegada dos europeus, quando eles subjugaram, ou seja, dominaram os povos nativos, e colonização, o período em que se refere à instalação de instituições e imigração de europeus para a Europa, para ocupar a América, tá? Então, conquista é esse primeiro momento, que a gente já tinha estudado há um tempo, e colonização é o momento que os órgãos de administração surgem na América, né? Tá? Os povos americanos ofereceram resistência aos invasores espanhóis de diferentes maneiras. A principal foi por meio da luta armada, recusando-se a aceitar a cultura dominante e a pagar tributos. Para consolidar a colonização na América, a coroa espanhola instaurou um sistema burocrático no continente, com instituições e representantes que pudessem administrar a colônia em nome dos monarcas. A formação social da América Espanhola deu origem a uma sociedade discriminadora, eu pensei em discriminatória, que também faria sentido aqui, pois os grupos sociais eram divididos de acordo com origem, etnia e havia pouca mobilidade social, tá? Então, você tem uma sociedade que vai discriminar de acordo com a sua origem, sua etnia, e a sua mobilidade social é quase inexistente. Você não consegue deixar de ser pobre e se transformar em rico, tá? Aí nós temos aqui mais algumas atividades, né? O que a América representava para os conquistadores europeus? Representava a possibilidade de enriquecimento, lógico, porque com os materiais preciosos, né, naturais, minérios e tudo que acharam lá, era possível essa extração e enriquecimento muito rápido, tá? Qual foi a principal estratégia de Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlán? Ele pegou e se aliou a povos que eram contrários ao domínio asteca, né? Além disso, ele utilizou, dizem que de forma consciente, tá, a questão das doenças, percebendo que eles estavam doentes e morriam muito rápido. Isso foi percebido muito rápido, né? Porque essas doenças já estavam com os espanhóis, e assim que os índios tiveram contato com elas, eles morreram. Tá? Qual foi a estratégia usada por Francisco Pizarro para capturar o imperador Inca? Então, o Pizarro recebeu, né, uma festa dos Incas como recepção aos espanhóis, e quando essa festa aconteceu, Pizarro foi lá, traiu o imperador Inca e capturou, tá? E começou a acusar ele de ofensa à religião e tudo mais. Então, complicado. Mas, enfim. No século XV, o termo Novo Mundo passou a ser utilizado para os europeus para dominar as terras que até então eram desconhecidas por ele. Novo Mundo, né? Os zapotecas percorriam longas distâncias para adquirirem mercadorias que seriam vendidas posteriormente no mercado em Tenochtitlán. Por realizar essas viagens, frequentemente possuíam um grande conhecimento da região. Zapotecas. Tá? O termo encomienda refere-se ao pagamento de tributos da coroa espanhola por parte dos proprietários de minas e fazendas, com o intuito de adquirir um grupo de indígenas como mão de obra. Esses indígenas deveriam trabalhar e pagar tributos aos proprietários em troca de cuidados básicos como alimentação e vestuário. Encomienda. Imita era a dominação utilizada pelos incas para os serviços prestados aos espanhóis em troca de uma pequena remuneração. Nesses serviços, os indígenas enfrentavam péssimas condições de trabalho e constantemente sofriam abusos, né? Abusos morais, chicotadas, obrigação de trabalhar de modo subhumano, né? Abusos dos proprietários. Tá?
conversa com seus colegas sobre as consequências da colonização espanhola para os povos nativos e depois escreva no caderno sua conclusão do discurso, da discussão, né? Então, os povos nativos sofreram muito. Mais de 80% da população nativa morreu. Então, não foi negócio, né? Foram obrigados a trabalhar. Sofreram muito. As doenças, foram enganados, tiveram sua sociedade roubada, né? Invadida, suas religiões invadidas. Tá? Então, foi um momento aí muito triste para esse povo. Continuando, gente. No quadro abaixo, escreva alguns exemplos da resistência dos povos astecas e incas. Aí, astecas, ó, recusa de pagamento, né? E os incas criaram uma luta armada contra, invadiram, fizeram cerco às cidades, né? A cidade de Lima. Então, são os exemplos que o livro dá aí, ó. Sobre a Guerra dos 30 Anos, responda a questão a seguir. Assinale os grupos religiosos que participaram desse conflito, tá? Católicos e protestantes, é esse mesmo. Descreva como ocorreu o fim desse conflito, né? Os tratados foram assinados e isso gerou, né, a paz em Westfália, tá? E cadê, ó? Esses documentos estabeleceram o princípio de que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião, né? É o que a gente pode entender hoje no Brasil como Estado laico, livre de religião. O Estado, a política, não um cidadão. Complete as frases da coluna A com os nomes das obras que se referem, depois associe a descrição de cada uma dessas obras e seus respectivos pensadores na coluna B, tá? Então, o livro conhecido como Leviatã defendeu a ideia do homem ser mal por natureza e Leviatã de Thomas Hobbes. E o livro são apresentadas instruções, né? O príncipe Maquiavel. Ok? Temos mais uma página e a última. Ó, leia o texto e responda as questões. Enquanto os homens vivem sem um poder comum que todos infunde respeito, escreveu Hobbes no Leviatã, acham-se naquela condição que se chama guerra. E a tal guerra é de todos contra todos. Para muitos homens do século XVII, o meio mais seguro de escapar a esse destino consistia a concentrar-se de poder numa única autoridade suprema. Consistia no rei, né? A concentração de poder em uma única autoridade suprema. Então, lógico que está falando do absolutismo, tá? Então, isso aqui seria rei, tá? E é o absolutismo, né? B, de acordo com Hobbes, porque os homens necessitam de uma autoridade suprema? Porque todos eles devem se enxergar sendo dominados por um poder comum. E se não houver um poder comum, os poderes fracionados, divididos, podem gerar discussões e problemas. E esses problemas vão virar guerra. Tá? Assinale a frase que representa informações incorretas e em seguida reescreva na linha abaixo, fazendo as correções necessárias. O rei francês Luís XIV também é conhecido como Rei Sol, correto. Na Inglaterra, o monarca Henrique VIII foi o fundador da Igreja Anglicana, correto. A expansão marítima proporcionou aos países europeus contato com novas fontes de riquezas e novos territórios, como a América e a África, correto também. E a última não, a C, que é a errada, o mercantilismo se baseava no controle total da economia pelo Estado. Não, já está negando, né? Não, sim. O mercantilismo era apoiado pelos reis. Então, o Estado deveria controlar a economia. Visava-se a manutenção de uma balança comercial favorável, ou seja, a diminuição das exportações e o aumento das importações, com o intuito de valorizar... Não, ao contrário. O aumento da exportação e a diminuição da importação. Eu aumento o que eu vendo, eu diminuo o que eu compro. E isso vai valorizar o meu produto. Tá? Basicamente é isso. Gente, acabou.
Como eu disse, nós temos agora essa correção e temos a correção anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem nos outros vídeos. Provavelmente eu tenho uma espécie de canal aí, se vocês procurarem vocês acham, tá? E podem procurar nas aulas também, nas aulas passadas, tá bom? Se eu não me engano foi dia 9/8, a gente tem a correção anterior. Ok, gente, valeu, tchau.